vocês? Quem está me assistindo pela primeira vez, eu me chamo Rose e eu tenho um canal aqui no YouTube que se chama Simplesmente Mulher. Eu conto sempre uma história verdadeira, verídica, ou então uma história fictícia. E nessa história verdadeira, eu nunca revelo o nome da pessoa. E depois de eu contar a história, eu tiro uma lição para nossa vida. O tema de hoje é aprendendo a ser feliz com as pequenas coisas. Essa história é muito linda, é uma história muito emocionante. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa história. E se você não está inscrito aqui no meu canal, inscreve no meu canal, ativa o sininho para todas as vezes que eu estiver postando um novo vídeo, você está assistindo de primeira e está me ajudando a crescer no meu canal, tá bom? Então vamos sem demora para a história de hoje, ok? Assim começa a história de hoje. A história conta sobre um menino que era filho único e era muito rico. E esse menino tinha de tudo que ele queria. Ele tinha uma casa linda, com um jardim maravilhoso, com piscina, e tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Todos os brinquedos que ele queria, ele tinha, e tudo que ele queria, ele comprava. Só que ele tinha uma ausência tão grande e um vazio dentro do coração dele, que era a presença dos pais. Pois os seus pais eram um empresário muito sucedido e por causa dos seus trabalhos, eles precisavam sempre estar viajando por algo, por um compromisso, e os seus pais, pela falta que eles faziam o seu filho, ele compensava comprando tudo que esse menino queria. E esse menino foi crescendo, né? E sempre com aquela carência, com aquela falta, com aquela ausência, né? Da presença dos pais. E ele foi crescendo e foi se tornando uma criança soberba, uma criança com alguns sentimentos não bons, né? E uma criança arrogante, né? Que pensava que podia comprar tudo com o dinheiro que os seus pais lhe ofereciam. E um certo dia, o seu pai começou a observar, né? Aquela criança, aquele filho, as atitudes que aquela criança tinha, né, a respeito de várias coisas, atitude com os funcionários, com os empregados que ali ele tinha naquela casa. E aquele pai começou a ficar muito triste e começou a refletir o que ele tinha feito de errado, né, para aquele filho, para ele se tornar uma criança tão soberba e tão arrogante. E aí ele começou a pensar: o que eu fiz de errado? O que falta para o meu filho? Eu faço tudo para ele, eu dou tudo que ele quer. O que essa criança precisa? Eu vivo para essa criança. Eu e minha esposa, vivemos para essa criança e ele tem se tornado uma criança tão soberba, tão arrogante. Então
ele pensou: eu vou mudar de atitude, eu vou ver o que eu posso fazer para mudar enquanto é tempo o meu filho. E aí ele pensou: eu vou ensinar a ele uma lição e eu vou ver o que ele vai aprender com essa lição. E então ele chamou seu filho e falou para ele: filho, nós vamos num lugar que eu nunca te levei antes. Nesse lugar você vai aprender algumas coisas e eu quero que você só observa e aprenda algumas coisas e depois nós conversaremos. Então aquele pai pega aquele filho e leva a um lugar que ele nunca tinha levado antes. Aquele filho pensa: ai, eu não precisava ir porque eu já tenho de tudo, o que eu preciso de alguma coisa, eu posso ir ali e comprar. Então eu já tenho tudo, não preciso ir em nenhum lugar para mim aprender nada. Eu já sei de tudo. Então, mas assim mesmo, aquele filho aceita ir com seu pai naquele lugar que o seu pai deseja lhe mostrar algo. Então eles foram no dia seguinte, né, com seu pai naquele lugar. E quando eles andaram muito de carro, passaram por muitos lugares, né, por estrada de chão, ele viu muitas coisas no caminho, viu muitas árvores e florestas, né, e chegou num lugar que era uma fazenda. E nessa fazenda, quando eles chegaram, um menino, né, muito simples, com a roupa muito simples, abriu a cancela, né, da fazenda e recebeu com um sorriso muito lindo no seu rosto, e sorridente, alegre, mandou entrar, desejou boas-vindas, e eles entraram ali. E o seu pai, o pai daquele menino rico, entrou ali na casa, né, daquele senhor, amigo dele de infância, e eles começaram a conversar e mandaram as crianças se comunicar e brincar, né, e aprender alguma coisa um com o outro, né, e eles saíram para brincar, e eles foram brincar andando de cavalo, eles foram pegar frutas para comer, eles brincaram de correr ali naquele lugar, e eles ficaram livres ali, né? No começo, aquele menino rico ficou um pouco assim, sem querer ir, sem querer ceder, assim, um pouco arrogante, mas aí ele acabou cedendo à alegria daquele menino que estava ali, que contagiava, né, aquele lugar com sua alegria, com sua simpatia, com seu jeito tão lindo. E eles foram brincar, tomaram banho de rio, e foi muito legal aquele dia. E aí a tarde chegou e eles tiveram que ir embora. E aí o seu pai chamou aquele menino rico e disse: vamos embora que já é tarde, nós precisamos voltar para casa. Então aquele menino rico foi com seu pai e estava muito emocionado. Foi um dia assim incrível, ele viveu ali naquele lugar coisas que ele nunca tinha vivido antes. Ele tinha experimentado ali naquele lugar momentos assim, feliz, né? Brincando, sendo livre, tendo uma companhia super agradável daquele menino tão simples, mas que era muito, muito feliz. E quando chegou em casa, aquele pai perguntou para o seu filho: filho, o que você aprendeu nesse dia que nós fomos lá? O que você aprendeu assim que você possa contar para mim? E aí aquele filho olhou assim nos olhos do pai e disse assim: olha, papai, eu aprendi que nós temos uma piscina muito linda
que nós temos uma casa muito linda, muito grande, que nós temos um jardim enorme, maravilhoso, com plantas, com grama, com flores, muito lindo. Mas sabe, papai, eu aprendi que lá, aquele lugar que o Senhor me levou, aquele menino é muito mais feliz ali naquele lugar que ele vive. E sabe, a nossa piscina é menor que a dele. A dele, o rio que ele tem, você não consegue ver o final, porque é tão grande. E sabe, papai, nós temos um jardim muito lindo, muito maravilhoso, mas o dele é muito mais bonito, tem muito mais coisas bonitas, tem frutos gostosos, as comidas que nós comemos são as melhores. Mas sabe, aquelas comidas que nós comemos lá eram simples, mas tinha um sabor diferente. E sabe, a nossa família é muito linda, mas sabe, a família dele é mais feliz que a nossa. Eles vivem sorrindo, alegre, parece que eles são mais felizes que nós. E aquele pai abaixou a cabeça e começou a refletir e pensar que ele tinha de tudo, tinha dinheiro, tinha empregados, tinha tudo, mas só que ele tinha perdido no decorrer da vida, da infância daquela criança, algo tão precioso e que ficou para trás. E aí ele se arrependeu, né? E ele conversou com sua esposa e eles decidiram dar mais tempo para o seu filho e ter mais momentos com seu filho. E aquela história refletiu muito na história daquele senhor rico, que ele percebeu que o dinheiro que ele tinha não era mais importante que a riqueza que aquele pessoal daquela fazenda tinha, que era a felicidade da família, do amor, né? Que o dinheiro que eles tinham não tinha como comprar aquela felicidade. E então acaba a história de hoje. E o que nós podemos pegar de lição dessa história? Essa lição é muito linda, porque às vezes nós pensamos que se nós formos ricos, se nós tivermos casa maravilhosa, se nós tivermos muitas coisas, nós vamos ser mais felizes. E eu quero dizer para você que não é verdade, que aquelas coisas que nós temos, mínimas coisas, nossos filhos, nosso marido, nossa casa, os momentos que nós temos com nossos filhos, isso é que nos faz felizes. Que não precisamos de grandes coisas para nos fazer feliz, mas o que nos faz feliz são os momentos, o gesto, as atitudes que nós tomamos, né, em relação àquelas pessoas que nós amamos, né, a todas as pessoas também que vivem ao nosso redor. São isso que nos faz feliz. E o dinheiro pode acrescentar, realmente nós precisamos do dinheiro, nós precisamos das coisas, mas não são as coisas que vai nos fazer feliz. O que vai nos fazer feliz é o amor, né? É a família, é os amigos e principalmente nós termos Deus na nossa vida como o nosso Deus que nos guia, que anda conosco, um Deus que está com a gente todos os momentos. E nós temos que ter uma fé, nós temos que acreditar que nós precisamos de Deus e é Ele que nos guarda e é Ele que está conosco todos os dias. E que essa história de hoje venha falar no seu coração que está me ouvindo, que nós não precisamos de riqueza para sermos felizes, que aquilo que já está
no nosso redor, na nossa mão, de alcance a nossa mão, é isso que nos faz feliz. E que nós devemos aproveitar cada momento da nossa vida, cada momento, oportunidade que Deus nos dá para nós vivermos mais felizes e aproveitarmos, valorizarmos as pessoas que nós temos, porque se nós perdermos essas pessoas, nós vamos ficarmos muito tristes. Então, que nós venhamos aproveitar cada dia, cada momento, cada coisa, cada detalhe, né, da nossa vida, como se fosse o último dia da nossa vida, e nós vamos sermos mais felizes, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa história. E você que ainda não inscreveu no meu canal, inscreve no meu canal para mim estar continuando contar a história, e ativa o sininho e dá um joinha para estar me ajudando, tá bom? Então, até a próxima história, fica com Deus e um grande abraço. Tchau!